Bom, vamos lá, dando continuidade ao nosso bate-papo concurseiro, mais algumas questões, mais alguns desafios. Assinale a alternativa correta em relação à ética no serviço público. Em caso de premente necessidade, é permitido desviar servidor público para atendimento a interesse particular. Fácil, né? Como assim? Claro que não. A premente necessidade, a minha conta vence hoje. Vai lá pagar minha conta de luz, servidor? Pode não, viu? Não é nada permitido, é proibido desviar serviço público para atender. Vai, leva lá o meu menino na escola. Não. Pode não. É vedado ao servidor deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou de seu conhecimento para atendimento das suas funções. É vedado deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos para desempenhar suas atribuições do seu cargo. Se tem um avanço técnico ou científico para tanto, vai lá fazer uso. Olha, sabia que isso acontece, né? Eu lembro sempre dos meus colegas. Colegas meus se aposentaram porque não queriam usar a informática. Ainda estavam na máquina de escrever. Ó, que loucura, né? Hoje a gente pensa assim, como assim? Então, isso aqui está perfeito. É vedado deixar de utilizar. Ele tem que utilizar. Se tem um avanço técnico que melhora o seu desempenho funcional, ele é obrigado a usar. Ok? Então, vamos ver as outras, qual é o problema, né, das demais. A qualquer tempo, o servidor poderá retirar da repartição pública, mesmo sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. Como assim, criatura? Virou a casa, né, da farra, né? Cada um pega o que quiser, leva, tem controle nenhum. Essa questão muito tranquilinha. Para não dizer que eu sou malvada, que só trago questão difícil, hein? Então, não poderá nada, não poderá retirar da repartição pública, a não ser que esteja legalmente autorizado, né? Salvo se legalmente autorizado. E olha, não faça nem com boa fé, nem com a melhor das intenções. Já sempre, né, conto o caso de colegas que levaram o serviço para fazer em casa, querendo adiantar no final de semana, e aí acontece alguma coisa, já pensou? Não faz isso. O servidor poderá fazer uso do cargo ou função, utilizar facilidades, amizades, tempo, posição e influência para obter qualquer favorecimento, desde que comprovadamente para si. Ai, muito questão fácil demais. Você não quer uma questão dessa na sua prova não, né? Você está estudando para que você quer uma questão mole dessa. Em prol do interesse público, é facultado ao servidor usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa. Olha, por favor, isso é totalmente proibido, né? Ah, não, olha, a administração vai se ferrar nessa aqui, então eu vou enrolar até essa pessoa, né? Não faça isso, né? É vedado. Lógico, muitas vezes na relação jurídica entre a administração pública e o administrado, a administração pública sai perdendo. Acontece, né? Mas não é por isso que o servidor, querendo zelar pelo interesse da administração pública, vai usar artifício para procrastinar ou dificultar exercício regular de direito, por favor, né? Então, a gente está reconhecendo que a lei não vale de nada. Então, está errada essa afirmativa, ok? Muito fácil a questão, muito tranquila. Próxima questão. É correto afirmar que a comissão de ética prevista no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Executivo... Bom, vamos lá para as opções, né? Não tem poder, comissão de ética, hein? Não tem poder de aplicar pena ao servidor? Tem poder sim, né? Tá errado dizer que não tem poder. Só pode aplicar ao servidor a pena de censura. Muito fácil. É essa aqui mesmo, né? Só pode aplicar a censura. Olha que, mais uma vez, comissão de ética prevista no Código de Ética Profissional, né, do servidor. Pode aplicar ao servidor público todas as penas previstas no regime disciplinar? Não.
e pode aplicar ao servidor as penas de censura, multa, suspensão, demissão, exclusivamente. Não, totalmente errado. Sempre lembrando que, olha só, tem que separar as estações. Mesmo aquela conduta que está lá prevista no Código de Ética como um ilícito funcional, ok? Pela comissão de ética, ele sofre a pena de censura, pela comissão disciplinar, após a apuração, pela autoridade, não é a comissão que aplica, né? Lá no regime disciplinar, não é a comissão que aplica. A comissão disciplinar, ela é uma comissão que apura ilícito funcional, certo? Âmbito federal, Lei 8.112, é isso que está lá. Mas, então, após essa apuração da comissão disciplinar, ela vai encaminhar o procedimento, seja sindicância, seja PAD, para a autoridade competente, e a autoridade competente é que vai aplicar as sanções funcionais, as sanções disciplinares do estatuto, do regime estatutário. Não confunda, né, essas penalidades. E sempre lembrando, né, que são processos, instâncias independentes. Não é porque sofreu censura pela comissão de ética que vai deixar de sofrer advertência, suspensão ou qualquer penalidade no processo de apuração de ilícito funcional pela mesma conduta, ok? Vai sofrer os dois, tá bom? Ok? Então vamos lá, mais uma questão. Acerca dos deveres fundamentais do servidor público previstos no Código de Ética do Serviço Profissional do Servidor Público Civil do Executivo, seguem-se 5 disposições. Então é para analisar cada uma dessas afirmativas. Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade de seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de 2 opções, a melhor e a mais vantajosa. Para a administração pública? Não, para o bem comum, né? Para o bem comum. Agora, realmente, tem que ser probo, leal, justo, integridade de caráter. Claro que sim, mas está errado porque não é a mais vantajosa para a administração pública, é a mais vantajosa para o bem comum. Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Certo, perfeito. Não é para ter medo, respeito. Isso parece assim muito óbvio, mas vai lá praticar. Olha, vai lá no gabinete da autoridade, né? Vai lá, autoridade, eu sou agente público, vim aqui esclarecer determinada situação. E sem a autoridade ter lhe chamado, né? Eu já fiz isso, não é fácil não, mas é preciso ter essa consciência. Eu te respeito, mas não tenho medo não, tenho medo, ok? Então, perfeita afirmativa. Ter respeito sem temor, inclusive se ocorrer algum comprometimento, tem sempre lembrar que as estruturas públicas, né, a estrutura pública é hierarquizada, então o teu superior também tem um superior, e assim vai, ok? 3. Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário. Olha só, rapidez, perfeição e rendimento. Não é só rapidez. Ah, fez rapidinho, mas fez uma droga, né? Nossa, olha como ele é rápido, não fez nada certo. Rapidez, perfeição e rendimento. Claro, existem no desenvolvimento, né, no trabalho, no desempenho funcional, algumas situações que você olha assim, oh, meu Deus, lá vem... Porque tem um feijão com arroz, né? Aquilo que você faz todo dia, que é tranquilo, mas aí no meio daqueles conjunto de afazeres, vem lá o quê? Vem um pepino para resolver, né? Vem uma situação ímpar, vem um problema, aí você, vem aquele casinho chato,
e você precisa dar atenção. Sai da sua rotina, né, de trabalho. E você tem que resolver. É uma situação procrastinatória que atrasa a prestação de serviço, não é? Mas que precisa ser encarada. Precisa ser resolvida com responsabilidade, evitando aí o dano moral ao usuário. Perfeito. Ok, tá certo. Muitas vezes, isso está acontecendo, né, nesse momento comigo, né, com um mandado para fazer, e que tem ali uma situação diferente, né? E eu falei para a pessoa interessada, olha só, essa atribuição aqui, essa ordem aqui, ela não é tão simples. Eu preciso resolver algumas situações, eu preciso buscar orientação dos meus superiores hierárquicos para evitar uma nulidade tanto processual quanto uma nulidade funcional, né? Como um ilícito funcional. Então, é preciso cautela. Não é porque é de seu interesse, não é porque eu quero atender a sua necessidade que eu vou fazer com rapidez simplesmente. Não. Além da rapidez, eu preciso da perfeição, da adequação funcional. Então, calma. Vou resolver, mas não vai ser de qualquer jeito. Ok? Nem sempre a gente agrada, né? Acontece. Mais uma afirmativa. Zelar no exercício do direito de associação pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Isso é uma pegadinha do examinador, né? Defesa da vida e da segurança coletiva, a gente até, né, já viu isso. Não é no direito de associação, é no direito de greve. Onde que o direito de associação vai atrapalhar, né? Agora, o direito de greve, que é um direito do servidor, sim, pode bater, esbarrar na vida, né? Imagina o pessoal da área da saúde, médicos, enfermeiros, todo mundo, né? Os policiais, todo mundo cruzando os braços. Não pode. Até comigo, eu, oficial de justiça, nos greves dos judiciários, nós precisamos ter o plantão. Porque o oficial de justiça faz o quê? Vai lá determinar o cumprimento de ordem judicial. Tem várias ordens judiciais que a gente vai até a estrutura administrativa na área de saúde e exigir o fornecimento de medicamento, exigir internação imediata, exigir assim no sentido de intimar para providenciar a internação imediata de um determinado paciente, o fornecimento de medicamentos. Imagina se todos os oficiais fazem greve, né? E essas pessoas que precisam dessas ordens judiciais, como é que elas ficam? Morrem, entendeu? Então, é preciso zelar, exercer o seu direito de greve, mas zelar pelo interesse público. Então, tá errada a afirmativa 4. 5. Resistir sempre que possível às pressões de superiores hierárquicos e contratantes interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-la. Resistir sempre. Não é sempre que possível, não. Como assim sempre que possível? Sempre que possível é muito objetivo, muito subjetivo, né? Não, é dever resistir sempre contra essas pressões, até dos superiores hierárquicos. Se a conduta é imoral, é ilegal, né? É a ética. Então, esse sempre que possível invalida a afirmativa. E aí, correto? Apenas o 2 e o 3. 2 e 3. Resposta letra C. Mais um. De acordo com o Código de Ética, conforme decreto 1171, assinale a opção incorreta. Olha só, quando aparecer esse tipo de questão, é bem raro, né? Normalmente, nós marcamos e procuramos, a ordem é para analisar o que está correto. Aqui é para marcar a incorreta. Grifa isso na sua prova, sabe? Grifa, porque às vezes, já cansado, né, no momento da prova, você chega lá na letra C, já esqueceu que é para marcar a incorreta. Aí acaba marcando uma lá, achando que, sabe, confundiu tudo. Cuidado com essa marcação da incorreta. Vamos lá, marcar a incorreta.
A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele. Claro, né? Fácil, tá certo. Tanto na função quanto fora, na vida pública ou na vida privada. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, não se integra à vida particular de cada servidor público. Claro que se integra à vida particular de cada servidor, né? Já falamos isso. O bom conceito na vida particular pode trazer, né? O bom ou mau conceito na vida particular pode trazer influência no trato funcional? Claro que sim. Já falamos disso, mas vamos ver as outras. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal. Não, é verdade, não se limita à distinção entre o bem e o mal. Tem também a distinção entre o justo e o injusto, o honesto e o desonesto, não é isso? E assim vai. Então não é simplesmente distinção entre bem e mal que vai definir o exercício de moralidade administrativa. Está correto isso. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos, direto ou indiretamente, significa causar-lhe dano moral. Com certeza. Temos que ter essa consciência de que o administrado, ele está ali para ser bem atendido. Temos que lembrar que nós, servidores públicos, em vários momentos, somos aquele administrado que busca também serviço público, né? Porque nós integramos essa sociedade, essa coletividade. Então, hoje eu sou, né? Eu estou aqui nesse momento, não aqui, né? Mas assim, lá no meu desempenho funcional, quando eu estou indo na casa das pessoas, citar, intimar, eu estou ali na qualidade de administração pública, de agente público. Mas muitas vezes, eu vou buscar serviços públicos, atendimento público, e ali eu me qualifico como um administrado. Tem que ter sempre essa consciência, né? E qualquer tratamento inadequado que receba, logo que causa dano moral, certo? A ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, já falei disso, corretíssimo. Então, realmente está errado dizer que a função pública deve ser tida como exercício profissional. Até aqui está certo, não está errado isso aí não. O que está errado dizer é que ela não se integra na vida particular de cada servidor público. Como isso aqui era uma construção até cultural da sociedade brasileira, né? Eu escutei, não sei se você já escutou isso, pessoas falarem assim, o que eu faço no meu trabalho é uma coisa, o que eu faço na minha vida fora do trabalho não interessa a ninguém. Interessa sim. Interessa sim. Olha, vai ter repercussão sim na sua vida funcional. Vamos lá, mais uma questão. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público, Decreto 1171, assinale a correta. Agora voltou para a regra geral, assinar a correta. A função pública deve ser entendida como exercício pessoal e, portanto, se integra à vida profissional. Isso aqui é uma pegadinha, né? Você já percebeu? De cada servidor. Tá errado. A função pública deve ser entendida como exercício profissional e, portanto, se integra à vida pessoal de cada servidor. Pegadinha boba essa aqui, né? Mas que pega muita gente. Trocou aqui. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia, em sua vida profissional, poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida pessoal, né? Faltou o ponto aqui. A parte final tá certa, só fez uma coisa malvada de examinador, né? Tem examinador que faz isso, tá errado isso. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como pessoal, já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como autorrealização. Nossa, nada a ver, né? Isso aqui tá tudo errado. Não, o trabalho ali naquela... Porque ele é cidadão integrante da sociedade, claro, isso aí tá certo. O êxito desse trabalho é autorrealização? Não, é desempenho profissional que vai ter reflexos na imagem administrativa, porque o servidor ali, ele é imagem da administração pública, né?
Então não tem nada a ver, entendido como pessoal, trabalho é pessoal, nada. Profissional. Ele ali é a administração pública em ação. É dever do servidor ser probo, reto, leal e justo. Isso cai muito, né? Demonstrando toda a integridade de seu caráter, escolhendo sempre quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. Nem precisava falar de mais nada, né? Já falamos muito dessa aqui. Mas vamos ver como as outras opções se colocam. A moralidade da administração pública é limitada à distinção entre o bem e o mal, sem o acréscimo da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Ai, totalmente errado. Toda ausência justificada do servidor em seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que dificilmente conduz à desordem nas relações humanas. Que toda ausência injustificada do servidor é fator de desmoralização, o que normalmente conduz à desordem nas relações humanas. Mais uma pegadinha, né? Não é justificado e não é dificilmente conduz à desordem nas relações humanas, não. Normalmente conduz à desordem nas relações humanas. Porque aí, né, as outras pessoas que estão ali trabalhando, que não faltaram injustificada, não é a falta justificada, ok? A ausência justificada, cuidado com isso, hein? Não quer dizer que vai ter o valor de presença, não. Eu já vi a seguinte situação. Olha, eu faltei, não estava no exercício legal do meu direito, mas eu estou te dizendo por que eu faltei. Olha, um primo meu adoeceu e eu precisei socorrer ele, e aí eu precisei faltei. Assim, primo, mas ele consta como seu dependente funcional? Não. Mas um vizinho meu quis ajudar? Não consta não. Então você não tem elemento para um exercício de direito. Você pode até faltar para, né, para cuidar de pessoa da sua família, mas são aquelas pessoas constantes da Lei 8.112, né? Então, assim, você foi um bom vizinho, um bom parente, mas funcionalmente você praticou um ilícito. É fato. Poxa, Claudete, mas foi socorrer uma pessoa, a pessoa iria morrer se o servidor não tivesse ido lá. Sim, mas olha lá, é um ilícito funcional, ele faltou, justificou. Aí a hierarquia pode dizer o seguinte, olha, tá bom, você realmente, eu vou afastar o ilícito de sua conduta, mas eu ainda vou considerar como falta. É isso que diz a Lei 8.112, entendeu? E diz o seguinte, que a falta justificada tem que ser compensada a critério da chefia imediata. Se a chefia falar assim, não, você não vai compensar nada, eu vou colocar a falta, vou aceitar a tua justificativa. Quando se fala em falta justificada, afasta o ilícito funcional, só. Agora, sofrer um desconto no pagamento, vai ser descontado esse dia. Isso é punição? Não. Isso é ônus, é consequência da falta. Olha lá a consequência dos atos, né? Entendeu? É isso. Ai, Claudete, mas é desumano, né? Não, é lei. Cumprimento da lei. Tá bom? Agora, a chefia tem a opção de, olha, tá bom, eu entendo a sua justificativa, afastei o ilícito, aceito a sua justificativa, afastei o ilícito e você pode compensar essa falta. Aí você trabalha aí uns dias aí para compensar isso. Aí, percebeu? Então, cuidado para não confundir falta justificada com licença. Licença tem que ser naquele estrito, né? No cumprimento da regra. Tá bom? Então, olha lá. Opa, esqueci de dar. Já dei a resposta, não foi? Vamos ver aqui, então, a resposta dessa questão é a letra C. Letra C. Mais uma questão. O decreto 1171, que aprova o Código de Ética do Servidor Público Civil Federal, estabelece deveres e vedações imponíveis aos servidores desta esfera e versa sobre as comissões de ética. Segundo o diploma acima, analise as afirmativas a seguir sobre os procedimentos vedados ao servidor. Então, vedações. Analise o que se afirma sobre vedações constantes no Código de Ética do Serviço Público Federal.
Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mistério é uma regra, né? É uma vedação. É vedado ao servidor deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mistério, do seu trabalho, do seu exercício? Sim, tá certo. É vedado deixar de utilizar. Ele tem que utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance, ok? Certo? No seu desempenho funcional. Alterar ou deturpar o teor de documento que deva encaminhar para providências. É uma vedação? É vedado alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências? Claro! Como que vai alterar o teor de documento? Isso aí é uma fraude, né? Claro! É vedado iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos? Claro que sim, né? É vedado retirar da repartição, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público, sem estar legalmente autorizado? Sim. Agora, se tivesse aqui, é vedado retirar da repartição pública devidamente autorizado qualquer... Aí tá errado. Mas está dizendo que é sem estar legalmente autorizado. Eu retiro, né, os objetos da repartição. Quais? Os meus mandados. Todo oficial de justiça retira, mas ele está legalmente autorizado. O oficial de justiça ele tem que necessariamente sair da repartição pública com aquele documento judicial, mas é inerente ao seu exercício funcional. Processo, por exemplo, busca e apreensão de processo. Você vai lá no escritório do advogado e apreende o processo, toma força, né? Às vezes o advogado não quer entregar, já passei por isso. Não, doutor, eu tenho que levar, vou levar agora, me dá aqui, né? Ainda confiro as folhas todinha para ver se as folhas não tem nenhuma folha faltando. Alguns não gostam não, ficam super magoados, mas não é pessoal, né? Eu tenho que fazer isso, faz parte do meu desempenho. E aí, eu estou com aquele processo, eu vou andar com aquele processo, mas eu estou legalmente autorizado. Claudete, você vai transitar com esse processo? Vou transitar com o processo. Entendeu? Mas legalmente autorizado. E aí, tanto quanto possível, o mais rápido possível, vou fazer a entrega no cartório, né? No juízo de origem do processo. O que mais? Então tá certo essa vedação. É vedado fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço em benefício próprio, de parente, de amigos ou de terceiro. É vedado fazer uso de informações privilegiadas? Claro! Olha, esse é o tipo de questão que pega o aluno por dois fatores. Primeiro que o enunciado ele não é muito claro, né? Se você, porque começa assim, olha, o Código de Ética traz deveres e vedações. Aí blá, blá, blá. E ainda fala de comissão de ética, blá, blá, blá. Percebeu o que é blá, blá, blá? Segundo o diploma acima, analise as afirmativas sobre os procedimentos vedados. Então, o que ele quer saber? O que está certo ou errado sobre as vedações. E você tem que colocar isso na cabeça. Por isso que eu falei toda hora. Olha, é vedado ao servidor, se você não fizer essa construção, né, de pensamento para resolver a questão da prova, você acaba caindo numa pegadinha. Então, ele quer saber sobre o quê? Vedações. Ele falou de deveres, ele falou de vedações, o examinador no enunciado, ele falou de comissão de ética, mas o que ele quer saber? Núcleo da questão, vedações. O que está certo, o que está errado. Aí você retoma toda hora a ordem da questão, o núcleo da questão. É vedado ao servidor? É vedado. E assim você consegue resolver a questão. Um outro detalhe dessa questão que pega muito candidato é o seguinte: são 5 afirmativas corretas. Olha, se 3 afirmativas corretas já pega o concurseiro eu falo assim, o quê? Tá tudo certo? Ah, não, acho que eu não analisei direito, não. Eu vou
eu vou rever. Aí faz essa besteira, vai rever o que já analisou direitinho e vai errar a questão. Então, olha só, faz a sua análise com consciência, você sabe, né? Agora, se percebeu que está tudo certo ou que está tudo errado, acredita, vai lá, é isso mesmo, gabarito é esse. As 5 afirmativas estão corretas. Tudo bem? E agora, finalizando aí, né, esse treinamento em questões, você percebeu que já está apto a gabaritar qualquer questão sobre ética no serviço público. Com certeza, né? Faça a leitura pausada, saiba, né, tenha certeza que você sabe a matéria, que você tem o conteúdo e que você vai conseguir enfrentar qualquer desafio. E olha, lembre-se sempre, diante de uma dificuldade e o desafio concurseiro e estudar para concurso público, tem várias dificuldades que aparecem ao longo desse caminho. Decidir é o mais fácil, né? Vou decidir estudar para concurso público. Decidiu mesmo? Tem certeza? Então vamos embora, começa. Aí começam as dificuldades. Fica doente, o horário, né, é complicado, a família fica carente, o amigo diz que você já não dá mais tanta atenção e não tem dinheiro para atender as tuas necessidades, e assim vai. E principalmente, falta disciplina, falta vontade. Muitas vezes a pessoa começa a dizer, eu não consigo, eu não consigo sentar para estudar, eu não consigo ler a legislação, eu não consigo. Para com isso. Tá na hora de mudar. Tenta um não consigo, mas Claudete, já tentei várias vezes, não consigo. Muda, pensa, já começa aqui, ó. Muda de pensamento. Vou falar assim, vou tentar outra vez, dessa vez eu vou conseguir. Muitas vezes, o plano de estudo que tem que ser feito não está atendendo a tua realidade. Cuidado com isso. Olha para o edital, monta um plano de estudo de acordo com a sua realidade. O ideal que você acha, às vezes as pessoas têm isso, o ideal é estudar 40 horas por semana. Isso só pode estudar 4. Não tem outro horário. Entendeu? Então transforma essas 4 horas em 40. Como? Começa a enxergar opções, oportunidades de estudo. Muitas vezes você vai precisar fazer o quê? Vai precisar gravar o conteúdo da lei e ir ouvindo nas conduções, ou enquanto lava a louça, ou enquanto lava o carro, ou enquanto dirige. Você vai começar a ser criativo, porque você quer. Quando se quer, se substitui o não consigo pelo vou tentar outra vez até conseguir. Sabe quem não conseguiu ser nomeado? Quem desistiu. Entendeu? Porque quem não desistiu conquistou a sua vaga no serviço público. É certo. Eu espero que isso aconteça com você. Conquiste a sua nomeação, a sua vaga no serviço público e depois você me manda a foto da posse. Tchau, tchau.